Vamos? Bom, já entendemos então como é que é o novo modelo. Tutela de evidência e a tutela de urgência. Só que nós vamos ter que fixar isso na nossa decisão. Ah, por quê? Sempre? Não, mas pode ser que aconteça. Pode ser que a gente tenha que conceder uma tutela de um pedido que foi feito, não foi apreciado, ou no problema eu trago o seguinte, não se mostrava urgência a concessão do medicamento no momento da propositura da ação. Entretanto, agora, o exemplo traz lá que foi atravessada uma petição. O processo veio para a sentença, mas foi atravessada uma petição do autor demonstrando urgência no provimento. E a sentença, vocês sabem como regra, vai ter feito suspensivo e devolutivo, salvo se eu conceder uma tutela de urgência. E aí, vocês vão ter que apreciar isso na sentença? Lógico que vão. Então vamos trabalhar com aquilo que a gente tem. Vamos lá. Tutela de urgência. Eu vou falar um pouquinho mais delas aqui, antes da gente entrar nos enunciados. Tutela de urgência. Então, primeira coisa que a gente precisa ter na tutela de urgência. Requerimento. Do autor. Requerimento da parte. Que mais? Probabilidade. Risco. Demora. Então, a primeira situação que vocês precisam apreciar é requerimento da parte. Esse é o primeiro requisito. Para falar de requerimento da parte, eu gostaria de fazer algumas observações com vocês. Requerimento da parte. O MP, o Ministério Público como fiscal da lei, pode pedir tutela antecipada para a parte? Isso. Doutrinariamente entende-se que pode. O Ministério Público como fiscal da lei, ele pode, entendendo que é o caso, que presente os requisitos, apesar da ausência do pedido da parte autora, ele pode sim formular ao juiz pedido de apreciação de tutela. Ok? Legal? Um ponto a menos. Segundo detalhe, é possível tutela de urgência de ofício? A parte não pede, mas o juiz concede. Pode isso? O juiz pode conceder tutela de ofício, tutela de urgência de ofício? A lei não, ela fala que tem que ser mediante requerimento, mas eu acho que a questão doutrinária e jurisprudencial continua ainda latente. Como é que é a jurisprudência do STJ hoje? Hoje, que eu digo assim, numa visão de CPC de 73. Eu vou dizer, numa visão de 1973, Código de 73, para a jurisprudência da atualidade, do STJ, o juiz, em casos excepcionais, demonstrada a urgência e necessidade da medida, pode conceder tutela antecipada de ofício. Alberto, eu estou querendo fazer prova para a magistratura. E o desembargador pergunta para mim, o juiz pode conceder tutela antecipada de ofício? O que você acha que eu devo responder? Eu acho que você tem que encher o peito e falar o quê? É óbvio que pode, no processo, o juiz pode, na melhor prestação jurisdicional, no objetivo maior de oferecer, diante desse serviço público de monopólio do Estado, jurisdição, a melhor resposta ao jurisdicionado, e demonstrada a urgência e o perecimento do direito na inércia do juiz, vamos que vamos. Mas isso quebra a imparcialidade do juiz? Não. O que quebra é a passividade do juiz. Só isso. Então ele pode conceder tutela antecipada de ofício? Acho que pode. Acho que pode. Casos pontuais, a urgência demonstrada, não tem pedido da parte autora, mas está na cara que se não for concedido o medicamento, autorizada a cirurgia, a parte vai morrer. E aí, vocês acham que é o caso?
Ou é melhor falar, não, deixa ela morrer, depois eu habilito os herdeiros. Ah, e se for direitos ainda intransmissíveis, fantástico, julgo extintação. Acho que não é isso que se espera, né, da magistratura nacional. Que atualmente, fico muito à vontade para dizer, se espera muito. Né? Hoje se espera muito. Eu fico muito contente com os meus colegas. Segundo requisito, a probabilidade do direito. O que o Código de 73 trazia? Ele trazia a plausibilidade. O que é plausível é muito mais forte do que é provável. Né? A probabilidade ela é mais suave do que a plausibilidade, que era muito maior. Essa alteração na lei decorre exatamente disso que eu estou tentando, com palavras singelas, demonstrar. Que para a tutela de urgência, já que é de cognição sumária, você não precisa ter uma plena convicção do direito reconhecido. O detalhe é que se a gente vai fazer isso na sentença, lembrem, você vai conceder essa tutela porque você está concedendo o direito. Vamos combinar? Porque senão vai ficar estranho, né? Eu afirmo categoricamente que o autor não tem razão, ele está errado, ele não tem razão. E aí você acaba falando o quê? Conceda a tutela antecipada. Tutela de urgência. Porque demonstrada a probabilidade do direito. Como probabilidade? Você gastou páginas e páginas falando que ele não tem direito a nada? Fácil? Entenderam? Não dá. Mas você pode usar ela muitas vezes quando concedido o direito pleiteado pela parte. E o terceiro requisito, o risco na demora. Risco na demora, a demonstração aí do perigo de dano, o risco ao resultado útil do processo. Periculum in mora. São os três requisitos que devem ser analisados na tutela de urgência. Eu gostaria de falar uma outra coisinha para vocês, uma notinha de rodapé, que é a seguinte. Anotem assim. A não irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência, a não irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência, antecipadamente concedida, deve ser analisada com proporcionalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a lei, ela diz que o juiz tem que tomar um cuidado com a possibilidade de reverter a tutela antecipada. Se ela é irreversível, há uma prudência para a não concessão. Só que essa análise vocês vão ter que ter no caso concreto, na prova de vocês, no processo de vocês como juízes, todos os meus colegas, com proporcionalidade, analisando os danos que poderão ocorrer com a concessão ou não da tutela. Tá bom? Tudo isso que eu estou falando, acreditem, não é para uma exposição teórica. Eu estou falando para vocês frases e algumas questõezinhas para vocês usarem na sentença, ao conceder uma tutela, para justificar, para fundamentar aquilo que nós vamos fazer, que é decidir. Bom, tendo essa ideia, eu queria falar só um último artigo que eu acho que é importante. Anotem o artigo 302 do novo CPC. O artigo 302 do novo CPC é um artigo importante. Ele estabelece, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Se a sentença lhe for desfavorável, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido em 5 dias, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição de pretensão do autor. Hipóteses que a gente se lembrar do estudo que fizemos no Código de 73, vamos falar, poxa, eu já vi isso lá na cautelar, acho que no 808 da cautelar, do novo CPC, do CPC 73. E é isso mesmo que vocês vão encontrar. Mas o parágrafo único, ele traz o seguinte,
A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Então, olha que acréscimo aqui que fica o destaque, né, do parágrafo único do 302. O juiz concedeu a tutela. A tutela gerou efeitos. A tutela foi revogada, perdeu seu efeito porque a sentença foi desfavorável ao pedido do autor? Foi o que aconteceu. Não tem problema. Ele deve arcar com os danos suportados pela parte contrária. E a liquidação será onde? Nos próprios autos desta demanda em curso. Sempre que possível. Ok? E aí, eu vou antecipar, ou melhor, eu vou correr com o slide aqui, só para falar do enunciado 25, e depois a gente volta para falar mais um pouquinho da tutela de evidência agora. Enunciado 25 da Infam. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, dos magistrados. A vedação da concessão da tutela de urgência, cujo os efeitos possam ser irreversíveis, falei deles, pode ser afastada no caso concreto com base na garantia de acesso à justiça. Acho que mais do que acesso à justiça, a efetividade da decisão judicial. O cara vai morrer, se você não conceder a tutela, vai fazer o quê? Alberto, é legal eu dar uma lida nos 62 enunciados da Infam? 62 enunciados da Infam? Vocês acham que é legal? Eu vou falar, legal, acho legal. Por que eu acho legal? E já vou fazer essa ressalva, acho que eu fiz na aula anterior. Mas por que eu acho legal vocês lerem os enunciados da Infam? Neste começo, vamos pensar que esse começo é todo o ano de 2016, nós não vamos ter muitas posições consolidadas na jurisprudência. Até porque a gente sabe que para chegar uma decisão, um processo, para reapreciação do tema pelos tribunais superiores, nós vamos demorar um bom tempo para isso acontecer. Então, como nortear a nossa prova? Como nos defendermos e argumentarmos possível nota abaixo da nossa expectativa, uma nota baixa, uma correção mais rígida? Como a gente pode blindar o nosso estudo para que a nossa prova seja melhor e para que a gente também tenha elementos, se necessários, para, num possível recurso, esclarecer algumas posições adotadas? Como a gente caminhar de maneira segura? Como a gente deve caminhar de maneira segura nesse ano de 2016 para as provas de magistratura? Eu acho que sempre um livro de doutrina é legal. Legal. Acho que a lei seca, nesses momentos de sentença, ela vai ajudar? Vai ajudar. Mas eu acho que é interessante a gente também acompanhar esses enunciados da Infam. Porque se a escola é de formação e aperfeiçoamento do juiz, o examinador até pode discordar, mas você tem como justificar o motivo pelo qual você optou por uma situação e não pela outra situação. E ainda que ele não goste, ainda que ele não concorde, eu também tenho que advertir que esse evento realizado na Infam contou com a presença de mais de 600 juízes. É um número interessante. É um número interessante. Tá bom? Vamos voltar agora para os cuidados que a gente tem na tutela de evidência. Então, tutela de evidência. Coloquem aí, por gentileza. Permite ao juiz que antecipe uma medida satisfativa. Permite ao juiz que antecipe uma medida satisfativa ou cautelar, transferindo para o réu os ônus da demora. Permite ao juiz que antecipe uma medida satisfativa ou cautelar, transferindo para os réus os ônus da demora. Quais são os requisitos? Quais são os requisitos? Vou colocar aqui. Artigo. Eu coloco o novo CPC só para a gente ter esse marco bem fixo, tá? Não é por uma questão de saudosismo para chamar o outro de código velho, não. É só para a gente ter esse marco bem definido. Artigo 311, ele traz os requerimentos, os requisitos, para a gente trabalhar com a tutela de evidência. O primeiro ponto que eu gostaria de falar, o que está surgindo na doutrina,
é pela impossibilidade na concessão de ofício, da tutela de evidência pelo juiz. Acho razoável. Impossibilidade de concessão da tutela de evidência pelo juiz. Razoável. Porque na de urgência, vá lá, o direito vai perecer, a parte encontra-se numa situação de perecimento, de dano irreparável, vá lá, vamos lá. Agora, na tutela de evidência eu concordo mesmo, acho que não deve ter a concessão de ofício. Mas quais são as hipóteses de concessão, né? O que a gente tem que ter? 311, inciso 1. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Então, a primeira das hipóteses é quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o propósito protelatório da parte. Entre parênteses, qual que é essa ideia? Qual é o objetivo? É sancionar. O objetivo dessa hipótese é sancionar a atitude abusiva. O objetivo aqui é sancionar a atitude abusiva. Vocês vão colocar isso, se tiver pedido de tela de evidência para vocês apreciarem. Então, é sancionar a atitude abusiva, é desmotivar a má-fé processual, porque é princípio muito importante do novo código a boa-fé processual, o dever de cooperação, de boa-fé. Se ele atua em sentido contrário, isso pode ser punido pela concessão da tutela de evidência, mediante requerimento. E a segunda hipótese, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então aqui eu já tenho documentos dos autos que demonstrem um grau alto de probabilidade do direito. Certo? Ainda continuando dentro do 311, o terceiro inciso, ele traz a seguinte disposição. Se tratar de pedido reipersecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Quero que vocês anotem do lado do 311, inciso 3, o enunciado 29 da Infam, que estabelece, para a concessão da tutela de evidência prevista no 311, inciso 3, o pedido reipersecutório deve ser fundado em prova documental do contrato de depósito e também da mora. Essas são medidas muito comuns na prática. Acho que a prova vai ficar prejudicada quanto a essa questão, mas já que nós estamos falando do 311, fica aí o inciso 3º. E o inciso 4º estabelece o seguinte: a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Tá bom? Esses são os incisos. Legal. Diante disso, quais são os enunciados que a gente tem? Se eu já falei do 29, 30 e 31. É possível a concessão da tutela de evidência, prevista no 311.2, quando a pretensão autoral estiver de acordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, ou em tese prevista em súmula dos tribunais, independentemente de caráter vinculante. Eu vou fazer uma advertência nisso aqui. Eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês anotem, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, do fundo do meu coração. O enunciado da Infam, nessa parte, ele foi além da lei.
Além da lei, eu acho que é uma maneira fofa, delicada de dizer que, tipo, legislou. Alberto, você concorda com isso? Eu vou falar, poxa, concordo. Eu acho que para fins de tutela de evidência, se você tem uma súmula do tribunal, ainda que sem caráter vinculante, mas uma súmula do tribunal, um posicionamento reiterado do Tribunal de Justiça, eu não vejo problema nenhum de você conceder a tutela por entender que aquilo é evidente. Mas eu não vejo problema nenhum aqui, numa discussão acadêmica. Mas isso não está na lei. O inciso, ele fala, em tese firmada, em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante. Tá bom? Julgamento de caso repetitivo ou súmula vinculante. Eu acho que entender no incidente de resolução de demandas repetitivas, ok. Nos recursos especiais e extraordinários, multiplicidade de recursos em que há afetação pelo STF, ok. Na hipótese recursal, quando a gente tem aquele incidente de assunção de competência, porque é um caso de grande relevância social e o tribunal competente avoca, né, a questão, na verdade ele não avoca, o relator e os legitimados encaminham por entender que é a assunção de competência diante da importância do caso e o tribunal aceita ou não aceita e julga para valer e vincular todos os demais órgãos fracionários do tribunal e os juízes. Ok. Nessas três situações eu acompanho. Tese do tribunal é suficiente para autorizar a tutela de evidência? Eu diria, na prática eu me sentiria à vontade para isso. Para a prova, eu acho que isso pode ser desconfortável. Mas se ele está te dizendo na prova, olha, o tribunal tem a tese que é essa. Você faria isso? Bom, ele então está te pedindo o quê? Você conhece o enunciado da Infam? É isso que ele está perguntando. Aí você pode dizer, olha, tem o enunciado fala isso, sei que ele vai além da lei, porque ele tem por objetivo, papapá, você dá uma explicação aí quanto ao reconhecimento da ideia de prestígio à segurança jurídica. Por quê? Porque se o tribunal já decide assim, eu replicar o que ele já decide traz segurança jurídica. As partes se sentem mais confortáveis, porque já sabem que é uma orientação seguida por todo o tribunal e tal, mas já fica a advertência, porque isso não está expresso no texto da lei. Tá bom? Acho que isso era importante a gente falar. Bem, artigo 537. O artigo 537 é o artigo responsável para que a gente fale agora sobre multa. Multa astrente. Vamos falar um pouquinho de multa. E para falar um pouquinho de multa, vamos ler o que a gente tem no artigo 537. Alberto, teve alteração nisso aqui, cara? Eu falar, não teve. O que a gente tem de jurisprudência, o que a gente tem de posições doutrinárias, elas se mantêm sólidas, então esse é um ponto de algum conforto. Mas por que é importante eu falar de multa astrente para vocês? Porque é comum vocês fixarem multas astrentes nas sentenças. Eu vou dizer, é bem possível. Imagina uma sentença de obrigação de fazer, você dá um prazo para ele cumprir sob pena do quê? 2 beijos e 3 abraços? Não, sob pena de alguma pressão. Essa pressão pode vir com a multa. Artigo 537, caput. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Eu vou ticar algumas coisas que eu acho que a gente vai ter que pensar para a nossa sentença. Primeira dessas coisas que a gente precisa ticar. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, independe. Modificar. Vamos começar. No caput, independe de requerimento da parte. Então, se a parte não falou nada na multa, mas vocês vão colocar uma imposição de obrigação de fazer, a obrigação de pintar o quadro.
Aquele exemplo que é ótimo, todo mundo lembra, é uma porcaria de exemplo, porque você nunca vai ver esse processo na tua vida, né, em que alguém está sendo obrigado a pintar o quadro pelo outro. Mas, vamos lá. Obrigação de consertar o carro. Pronto. Você levou numa oficina, a oficina não consertou e desmontou o carro inteiro. Aí você tem que botar tudo em cima no guincho para levar para uma outra oficina. Não, você quer que ele seja condenado a consertar o carro. Uma obrigação de fazer. Tá bom. Condeno a empresa ré a consertar o veículo do autor, papapá. E qual é a medida coercitiva? Sob pena de multa. Mas peraí, o autor não pediu sob pena de multa. Eu posso? A multa independe de requerimento da parte. Vocês podem fixar na sentença de vocês? Podem fixar na sentença. Então, ótimo. Já resolvemos esse primeiro problema. E ela deve ser suficiente e compatível com a obrigação que se determine e o prazo razoável para cumprimento. Vocês vão estabelecer o prazo para cumprimento. Conserte o carro do autor no prazo de 30 dias. Sob pena de multa. E aí a gente vai ver como é que a gente vai fixar essa multa. O juiz poderá, de ofício ao requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, vincenda ou excluí-la. Alberto, a multa pode ser fixada com qual periodicidade? A gente já sabe, então, que a multa é forma de pressão. Traz aqui para mim, vamos trabalhar. Multa é forma de pressão? Forma de pressão. A multa pode ser fixada de ofício? Pode, vocês vão poder fazer na sentença de vocês. Qual é a periodicidade? A lei não estabelece. Eu vou continuar lendo o artigo. Vou continuar lendo o artigo, mas a lei não estabelece a periodicidade. O que significa isso? Eu posso fixar em dia. Pode trazer, Diego, depois a gente lê com calma lá o artigo. Isso. Eu posso estabelecer multa diária, multa em dia? É muito comum. Posso. Eu posso estabelecer multa por ato de descumprimento? Exemplo, fatura de cartão de crédito que cobra uma taxa indevida. Você recebe a fatura do cartão de crédito todo dia? Não. Tem cabimento de ser multa diária? Eu vou dizer não. Você recebe quando? Não, eu recebo uma vez por mês. Então pode ser por ato de descumprimento? Todo mês que você mandar com essa taxa, em descumprimento a uma tutela de urgência, ou uma tutela de evidência, tanto faz. Estou dizendo, tutela provisória, vamos deixar assim. Você incide a multa? Pode. Então quer dizer que pode ser por ato de descumprimento, pode ser por dia, pode ser por semana? Pode. Era uma coisa que se realiza semanalmente, e semanalmente ele descumpre. A obrigação, o contrato diz que semanalmente ele presta uma assistência técnica. E ele faz o quê? Descumpre. Mas ele vai uma vez na semana. Então, eu posso estabelecer uma multa pela semana? Por semana? Posso. Eu posso estabelecer uma multa, não vai acontecer na prova de vocês, mas por hora. Por hora. Fixo uma multa de X reais por hora, eu concedo 24 horas para ele cumprir. A partir de então, incidirá uma multa de tantos reais por hora. Posso? Posso. Mas é óbvio que eu vou ter que justificar a urgência para isso. Vem um pedido urgente com laudos dizendo que o cara vai morrer em até 48 horas se não for realizada esse transplante. Nós já temos tudo aqui, está tudo certo, ele vai morrer em 24 horas. Autorizo para cumprimento imediato, fixando multa por hora de descumprimento em X reais. Eu posso fazer isso? Posso. A lei autoriza? A lei autoriza. Tá bom? Acho que é importante vocês terem essa ideia. O que mais eu tenho? Vamos voltar para o quadro. Quais são as hipóteses, então, que eu posso ter essa alteração? Se tornou insuficiente ou excessivo, o obrigado demonstrou o cumprimento parcial, superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Dá para entender que se o juiz poderá de ofício ou requerimento modificar, significa que a parte do valor da multa, essa é uma pergunta sempre pedida, né? Não transita em julgado? Não transita em julgado.
Então quer dizer que se foi fixado uma vez não pode ser alterado? Pode. Pode ser excluído? Pode. Não transita em julgado o valor da multa astrente, porque ela não é a obrigação a que está atrelado o réu. Ela é um mecanismo de pressão. Ele é um mecanismo de força para o cumprimento. Parágrafo 2º. O valor da multa será devido ao exequente. Expressamente aqui estabelecido que o beneficiário da multa é o exequente. Parágrafo 4º. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão, ou incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver combinado. Aí poderiam falar, poxa, mas o parágrafo 3º não falou? O parágrafo 3º é quanto ao recebimento. Ainda que ocorra o depósito, o levantamento do valor está atrelado ao trânsito em julgado. Teve uma alteraçãozinha do código, porque ele dizia trânsito em julgado ou na pendência de agravo em recurso destinado ao superior. E aí a gente teve a exclusão dessa parte, então só cabe o levantamento da multa após o trânsito em julgado. Ah, mas por que você não colocou aí? Porque nós vamos sentenciar o processo. Eu sonho um dia que o mais rápido esse dia chegue, que vocês passem a tornar, ou melhor, pegar a sentença de vocês e executarem, né? Chegar e conduzir o processo. Mas para a sentença, a informação do parágrafo 3º, pouco relevante. Tá? Então, o valor da multa é do exequente e a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento. Umas outras questões que podem criar algum desconforto para vocês, que não está no quadro, que é a seguinte, coloquem aí, há de haver, de existir, vinculação entre o valor da multa com a obrigação principal? Ou seja, a multa ela fica limitada à obrigação principal? A resposta é não fica. Não há limitação da multa à obrigação principal. Não há a limitação. Todavia, entretanto, o juiz deve agir com prudência. E aí, para ele fazer isso, para ele agir com prudência, ele vai observar a ideia de que a multa deve ser fixada de maneira suficiente e compatível com a obrigação. Aqui no caput. Suficiente e compatível com a obrigação. Essa informação é a informação mais importante. Então, o juiz está limitado em estabelecer multas que não transbordem da obrigação principal? Não está. Não tem essa vinculação entre a obrigação principal e a multa astrente. Mas ela deve ser fixada de maneira suficiente e compatível com a obrigação. Pode superar um pouco e tal, mas a gente não pode ter, e essa tem em diversos livros essa explicação. Você não pode ter a multa tem que ser algo punitivo, e não algo festejado pelo autor. Vou dar exemplos práticos para vocês entenderem isso, e essa ideia não é a ideia de motivação da multa. A obrigação é o conserto de um telefone celular. E o telefone celular custou R$ 99,99. A gente tem essa coisa, né? R$100 não, R$ 99,99. Aí, a obrigação da empresa é consertar o produto ou trocá-lo. Essa foi a tutela. Tá. E aí a multa é fixada, tem que fazer isso em 10 dias. Se não fizer, incide uma multa de R$500 por dia. Você vai dizer, uma multa de R$500, ela é acima da obrigação. Mas ok, ela não gera enriquecimento. Talvez ela seja séria o suficiente ainda que não seja 500, seja 300, mas séria o suficiente a pressionar, a provocar o cumprimento da obrigação. Mas isso não pode tornar a multa agradável no sentido festivo pelo descumprimento ao autor. Eu já vi isso acontecendo. Então, a multa é
fixo R$1.000 de multa por cobrança de R$ 4,99 na fatura do cartão de crédito. Aí o cara recebe a fatura. Está lá escrito R$ 4,99. Você acha que ele vai ficar triste porque houve descumprimento da decisão? Ele vai ficar feliz? Ele, R$1.000. R$1.000. Chega o mês que vem. Chegou o mês que vem. Chega outra fatura para ele. Você acha que ele vai abrir a fatura ansioso para encontrar os R$ 4,99 ou não? A ideia é ele olhar e falar, pô, não acredito. Mas, tudo bem, vai incidir a multa. Aí eu vou falar, eu não sei qual é a multa, mas eu acho que nesse caso a multa deve ser razoável e proporcional. Vocês concordam? Agora, se ele chega correndo em casa, a namorada está no intercâmbio, o celular quebrou, ele também não tem e-mail, ele ainda é época da carta. Ele chega em casa voando, a mãe dele fala, filhote, chegou uma carta da fofa, da amada, e também chegou aqui a fatura do cartão de crédito. Ele fala, joga a carta dessa chata pra lá, me dá a fatura. Yes! R$ 4,99, R$1.000 ele ganhou de novo. Você acha que essa é a ideia da multa? Não é essa a ideia da multa. A multa tem que punir, mas apresentar valor suficiente e compatível, mas não estimular esse tipo de sentimento. Então, a obrigação principal pode ser superada pela multa? Pode, mas com prudência, razoabilidade e suficiência. Tá certo? Tranquilo? Eu evito dar exemplos usando namoradas, porque eu coloco exemplos de namoradas, os namorados eles são oprimidos. Eu tenho muita preocupação com os homens nessa sala. Os homens são oprimidos. Já são poucos. E os que têm, oprimidos. Não é isso que as mulheres fazem? Vocês mulheres, são poucos. Então assim, eu vou fazer uma surpresinha. Vou chegar mais cedo em casa. Avisa que vai chegar mais cedo em casa. Senão você vai querer surpreender, é surpreendida, cria uma situação desagradável. Então fala, vou chegar mais cedo. Em meia hora. Aí ele fala assim, não, meu bem, chega em 40 minutos mais cedo. Pronto. Você tem um momento bom. Aí você não faz o que combinou e o que acontece? Tem um momento desagradável. De repente ele estava ocupado com outra coisa. E você, homem, faça a mesma coisa. Vai chegar mais... Avisa, hoje eu vou chegar mais cedo. Em 23 minutos. Não, chega em 29. Dá tempo de acertar o que precisava ser acertado. Né? Para evitar esse desconforto, aborrecimento. Se vocês combinam essas coisas, as surpresas ficam muito mais agradáveis. Confiem no que eu estou falando. Falo isso pelo bem de vocês. Vamos agora, tendo essa ideia de multa, falar o que a gente encontra na jurisprudência. 18 de fevereiro de 2015. Como eu falei que não teve grande alteração da multa, dá para pegar julgados anteriores ao código. E se tivesse que pegar julgados depois do código, a falar, nem Jesus Cristo salva, porque eu não tenho julgado da STJ com base no novo CPC. Apesar de ter enunciados, né? Tem alguns enunciados aí administrativos de interpretação do STJ com base no novo CPC. Fica a dica, vale a leitura, né? Vamos lá. Agravo regimental. No agravo regimental, no agravo em recurso especial. Multa combinatória, possibilidade de rediscussão de seu cabimento, mesmo após a preclusão do decision que a combinou. Recurso especial, indicado, 1333988, São Paulo. Rito do artigo 543 do CPC de 73, exigência de multa diária, necessidade de intimação pessoal, precedentes, agravo regimental, recurso desprovido. Sempre foi da jurisprudência do STJ a necessidade de intimação pessoal para cumprimento de obrigação. Então, você está impondo, juiz, a obrigação ao devedor, ao réu? Estou. Então, é indispensável para a incidência da multa a intimação pessoal para cumprimento. Certo? Precedente, agravo regimental, no agravo em recurso especial, 2046-53, Minas Gerais. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, terceira turma do STJ. Tá? Julgado 18, o TJE, 1802
2015. Então eu tenho sim a possibilidade, 2 pontos que eu vou destacar aqui em vermelho. A necessidade de intimação pessoal e a segunda, a possibilidade de rediscussão de seu cabimento mesmo após a preclusão da decisão. Então, há trânsito em julgado e, portanto, coisa julgada material na multa astrente? Não há. Por isso que, às vezes, na prática, mas a multa já está em 4 milhões porque ele não consertou o vazamento do prédio tal. Essa multa pode ser diminuída? Pode. Pode ser reparada, excluída? Pode também. Certo? Mais um julgado. A letra está menor, mas como o material fica para vocês, a gente vai lendo aos poucos, vocês não precisam se esforçar para ler. Até porque se eu tirar o óculos, eu acho que nem daqui eu leio. Deixa eu ver. Não, leio. Estou perto o suficiente para ler. Que horror também, né? Não tenho tanto assim de miopia. Julgado de 21 de agosto de 2015. Um agravo 2135, 24.005/2015, 826.0000, 32ª Câmara de Direito Privado do desembargador Chikuta. Cumprimento de sentença, impugnação ofertada sob alegação de excesso do valor da multa diária arbitrada. Rejeição. Multa diária determinada para o cumprimento de obrigação específica. Descumprimento no prazo assinalado. Majoração da multa diária. Eu posso majorar, diminuir? Posso, as duas coisas. Pretensão de retirada da multa ou diminuição do seu valor. Multa majorada para compelir o cumprimento do comando judicial, eis que o valor inicialmente fixado não foi suficiente para coibir a ré a proceder à transferência da linha telefônica para endereço determinado. Como ela reiterou na falta, o valor foi mantido. Excesso no montante reclamado. Prevalência apenas da multa fixada em definitivo. Redução para R$30 mil. Recurso provido em parte. A multa imposta, para o caso de descumprimento de obrigação específica, busca dar efetividade ao comando, não implicando em enriquecimento sem causa, até porque somente incide em caso de descumprimento. Diante da recalcitrância da ré, em não atender o comando judicial, bem como diante da disposição legal que não estabelece limites e concede o poder ao juiz de aumentá-la ou diminuí-la, conforme prudente critério, neste momento não se justifica a redução e a limitação da multa, até porque o objetivo é que seja suficiente para compelir a ré a cumprir a obrigação que não apresenta maiores dificuldades. O que é que eu fiz? Eu coloquei para vocês, e volta aqui para mim, por favor, Diego. Eu coloquei para vocês um julgado em que, mais do que importante o julgado, eu fiz questão de colocar o quê? Termos, fundamentos e justificativas no material de vocês, para que se vocês forem fixar a multa, não no dispositivo vocês só vão colocar lá, multa, R$1.000 por dia, né? Multa diária de R$1.000, até passar do prazo. Mas na fundamentação, vocês podem deixar um parágrafozinho na fundamentação e falar, olha, a obrigação tem que ser cumprida desse jeito, sob pena de multa de tanto. Valor que se mostra razoável e prudente ao cumprimento da obrigação, sem gerar enriquecimento. Nossa, você vai repetir isso para mim? Não, eu não vou repetir isso para vocês. Eu coloquei no julgado, para vocês terem um material de apoio e aí vocês brincarem com as palavras na construção do texto de vocês. Tá bom? Estamos bem? Coração em paz? Próxima aula depois do intervalo. Já começamos exercício. Hoje eu vou fazer muito exercício, eu quero que vocês treinem muito dispositivo. Tá bom? Vamos tomar um café, vamos tomar uma água, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e vamos ver o que a gente tem para daqui a pouco, tá? Até daqui a pouco, gente.